aí, pessoal, mais um especial Araribóia Rock 10 anos. Hoje estamos com o Vitor The Wolf. Vitor, muito obrigado. Quer começar se apresentando um pouco, por favor? Vitor, sou produtor cultural por formação, formado na UF. Hoje trabalho na Fundação de Arte de Niterói, sou superintendente cultural aqui da cidade. Aí uma das minhas tarefas é coordenar os projetos, os equipamentos culturais, tocar a política cultural da cidade. Você está há quanto tempo como superintendente Essa gestão cultural? atual, desde janeiro de 2013, janeiro de 2013. Vai fazer 2 anos agora que a gente está lá. Ah, legal. Vitor, para começar, como é a relação da Fundação de Arte de Niterói, a FAN, com a cultura alternativa da cidade? A gente, quando entrou no governo, primeiro pegou uma fundação completamente desestruturada, com projetos desestruturados. Então a gente teve um início de gestão também difícil para conseguir acomodar a casa, para conseguir entender como é que estava a casa. Então, centros culturais quebrados, espaços fechados. Então a gente teve que fazer um processo de reabertura dos locais, enfim, uma reestruturação. E a partir daí, saber o que a gente queria do nosso governo, porque não adianta você começar uma gestão sem entender o que você propõe para a cidade. Então, a ideia de você trabalhar com aquilo que não era o trabalhado na Secretaria de Cultura é uma das coisas que mais nos agrada, mais a gente chama a nossa atenção. E a gente sabe que a Secretaria de Cultura de Niterói, por anos e anos e anos, teve a música como um carro-chefe, né? Sim. Isso não foi diferente nos últimos governos. Então, a ideia de trabalhar alguma coisa que não fosse só a música também era uma coisa que a gente queria muito. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande com a galera do grafite, as culturas urbanas como um todo. A gente tem feito uma ideia de ir por aí, né? Não ignorando a música, logicamente, que sempre foi o carro-chefe da cidade, mas não fazer só da música uma política pública de cultura. E aí, uma das coisas que a gente gosta de fazer, logicamente, é tratar aquela galera que sempre foi marginalizada, que nunca teve na Secretaria de Cultura ou na FAM uma possibilidade de entrar, ou de dialogar, ou de chegar junto com a gente. Entendi. Você falou que tinha alguns centros culturais quebrados, fechados. Quais foram o que a FAM atualmente já revitalizou? A gente assumiu, o governo anterior tinha acabado de abrir o Museu Janete Costa, mas abriu sem ar-condicionado, sem luz, sem elevador, sem nada, só abriu. Então a gente teve que fechar no primeiro dia de governo para colocar as coisas. Então ele funcionava com gerador, por exemplo, não tinha luz no Centro Cultural. Então a gente teve que estruturar o Centro Cultural primeiro para poder abrir para a sociedade. Não fazia sentido ter uma coisa aberta que não tivesse nada dentro, né? Sim. Então teve que colocar ar-condicionado, refazer iluminação, fazer todo um projeto de ocupação do Centro Cultural, discutir qual acervo ia ser exposto ali, enfim, teve que fazer toda uma estruturação. E só agora a gente está conseguindo botar o elevador, por exemplo, para garantir acessibilidade ao segundo andar. O outro foi o Teatro Popular de Niterói, que estava fechado. Ele ficou 4 anos do governo anterior fechado, os 4 anos fechados. Então ele agora, mês que vem, em outubro, a gente completa 1 ano de Teatro Popular aberto para a população, então mais um equipamento que foi. Um terceiro equipamento que a gente vai inaugurar agora, em outubro, era o Céu das Artes, é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura em Niterói, mas que quando a gente entrou em janeiro, a cidade de Niterói estava devolvendo o dinheiro porque não tinha nem licitado a obra. A cidade ganhou o dinheiro para fazer um equipamento em Jurujuba e sequer licitou a obra, sequer fez o processo, né, de começar a construir. Então a gente conseguiu prorrogar o prazo do convênio, conseguimos licitar, a obra está terminando esse mês que vem a gente inaugura o Céu de Jurujuba. E esses foram os que estavam completamente quebrados, né? E aí a gente tem outros que estavam mais ou menos quebrados que a gente foi endireitando. Vitor, você falou desses espaços do Caminho Niemeyer que já estão prontos. Por exemplo, o Teatro da Cidade. Como você vê o uso dele hoje? Você acha que está adequado, que está faltando coisa ainda, está faltando programação? Como vocês veem? O teatro, o nosso primeiro desafio do teatro foi tentar fazer com que o público fosse até ele. Então, o teatro foi aberto há 7 anos atrás, a primeira vez. A direção lá fez um esforço de conseguir levar. Ele era o único equipamento funcionando, foi o Teatro Popular. A direção da época fez um esforço para levar público para lá e depois ele ficou 4 anos fechado. Então, com os 4 anos fechados e com o centro se deteriorando, aquela região ficando mais feia, né? Acho que foi sendo largado o centro. Sem feia, você cria a sensação de insegurança. O terminal foi ficando cada vez pior, né? Então, acho que aquilo ali afastou um pouco do público daquele local. Quando a gente reinaugurou, ele voltou a ser o único equipamento funcionando.
Então, a primeira dificuldade era como você levar as pessoas até um lugar que as pessoas não estavam mais acostumadas a ir, né? Porque o Teatro Municipal ele é mais fácil, ele está em frente ao Plaza, né? As pessoas vão ao Plaza, as pessoas vão naquela rua, as pessoas vão ali, aquela é um ponto de passagem grandioso da cidade. E o Teatro Popular está muito bem localizado, porque ele está na boca do terminal, né? Então, você tem todo o público que transita na cidade, pessoal que seja de São Gonçalo, de Maricá, de Itaboraí, passa por ali. Todo morador da zona norte da cidade pega ônibus por ali. Talvez não os da zona sul não tanto, da região cênica, porque vão mais para o terminal ali na frente do Plaza. Você tem uma grande massa da cidade, provavelmente a maior parte da cidade frequenta por ali. Então você tem um público que está ali. Então você precisa chamar esse público para dentro do teatro. Se o público não conhecer o teatro, se ele nunca pisar naquele teatro, ele não vai saber da programação do teatro. Isso ali é o desafio, no nosso entendimento, claro. E a outra questão do que é popular. Né? É o mesmo conceito do Museu de Arte Popular. O que é esse teatro popular? Isso é um desafio conceitual que não sei se a gente vence em 1 ano, 2 anos. Mas o teatro popular também é um espaço para shows, né? Um espaço que você pode inverter o palco e ficar num espaço aberto, certo? Pode, mas não foi, enfim, ele é esteticamente pensado para isso, mas funcionalmente ele não resolve isso, não tem como fazer. Não tem. Não tem. É porque você imagina o que é você fazer um show no fundo de um palco. Aonde você enfia a caixa de som? A caixa tem que ficar para fora, tem que ficar lá no chão. Aí se eu tenho uma boca de cena aqui, se a caixa está aqui, como é que o público vê o show? Entendi. Não vê, não tem, é mal feito. Né? Mas é belíssimo. Por exemplo, a gente fez o show do Caetano Veloso encostado no teatro, mas a gente teve que montar um palco para frente. Não dá para usar aquilo ali exatamente como está. Entendi. A gente teve inclusive um Araribóia Rock lá, né? Em 2012, se não me engano. Por que o de 2014 não pode ser lá? Pode, tudo pode. Digo para todo mundo que me procura na fundação, tipo, porque a gente nunca tem o espaço. Eu falo assim, tudo pode. Falta de dinheiro, eu acho isso sempre desculpa da galera da política e tal. Você não tem dinheiro. Depois o prefeito me mata quando eu falo que tem dinheiro. Não é que não tem dinheiro, tem. O orçamento está lá. Qual é o nosso maior dilema do Caminho Niemeyer hoje, de fazer evento lá? Tudo para fazer lá é caro. Porque aquilo ali é um plaqueado de cimento. Para você montar estrutura no plaqueado, você tem que furar o plaqueado. Ele não foi pensado com um local para você estaquear o palco. Quando você monta um palco, monta uma tenda, você tem que estaquear lá no chão, você tem que fixar lá no chão, porque ele venta muito. É uma beira da Baía de Guanabara, mas é mar, é aberto. Sim. Então você tem que fazer, toda vez que você fura, é um problema de furar, é um problema para montar, e é um problema para desmontar e refazer o plaqueado. Porque toda vez que você fura, depois você tem que consertar o furo. Então ali tem um problema de custo. Então, se você vai fazer um evento, ele tem que gradear as coisas, tem que botar mais segurança do que num outro evento e tudo mais. Então, eu acho que acaba que ali tem, para algum tipo de evento, às vezes, para algum tipo de movimento, mais dificuldade para fazer. Ano passado, inclusive, conversava isso com o Pedro, com o pessoal da Araribóia, que eu disse para eles que podiam fazer lá, mas eu achava que não era um bom lugar para eles fazerem, porque o custo de fazer fica tão alto e agora você tem todos os equipamentos funcionando. Então, você tem que, a cada show que você faz, a cada evento que você faz, cancelar as atividades dos outros equipamentos também. Eu queria te perguntar também agora sobre os editais que a cidade propõe para o fomento cultural. Eles são específicos para shows, talvez para artistas ou bandas, né? Ou são para os produtores? É necessário o CNPJ? Você pode fazer como pessoa física? Qual o valor hoje de editais somados? Vocês pensam em ampliar isso? Ampliar sempre. É uma política para nós que está sendo estabelecida e que tem que ficar. Se você olhar, o primeiro edital público na área da cultura foi feito por Marilena Chauí na Prefeitura de São Paulo em 89. Niterói fez o primeiro ano passado. Olha a quantidade de anos que Niterói ficou atrasado na política cultural. A política cultural tem que parar de ser balcão de negócio. A gente está atrasado nisso. Né? Não adianta. Se a gente continuar... se a política continuar achando que negocia com o artista, com troca de moeda eleitoral, vai continuar dando com os burros na água. Os artistas não são burros, os produtores não são burros, né? E isso é uma forma errada de fazer. Então, a única forma... Óbvio, se inventarem uma melhor, a gente também vai.
Né? Algumas pessoas às vezes criticam o edital, porque eu não sei fazer, porque tal. Eu falo assim, olha, se alguém inventar uma melhor fórmula, a gente topa a melhor fórmula. Hoje a melhor fórmula é o edital público. Né? É a única forma hoje que a gente tem de tentar uma transparência na gestão dos recursos públicos. Né? Não é 100% ainda que é edital, não é, porque eu acho que também é um processo. Aquilo que eu falava também de planejamento, a cultura ela precisa ter uma transição. Né? Se a gente chegar na secretaria, chegar essa secretaria na fundação e falar assim, a partir de agora 100% do orçamento é edital público tem que ter CNPJ. Não ia ter dinheiro, não ia ter projeto. Pro rock independente hoje, no caso do Araribóia e outras produções ligadas a esse meio, vocês pensam em um edital segmentado? Hoje, principalmente o caso do Araribóia Rock especificamente, ele faz parte de um núcleo de grandes festivais independentes e o único do eixo Rio-São Paulo hoje que faz parte desse núcleo. O resto, ou a maioria, são em Goiânia, Brasília, Natal, cidades mais afastadas, em que o festival talvez se faça mais importante, porque quando as bandas vão para lá. No eixo Rio-São Paulo, o Araribóia Rock é o único, assim, né, dentro desse núcleo de grandes festivais independentes. Vocês veem algum edital segmentado para essa galera? Pensem em patrocinar o Araribóia Rock? Patrocinar é só o Araribóia da entrada no pedido de patrocínio. A gente não tem hoje um pedido de patrocínio, né? Nunca foi formalizado. O Araribóia nunca pediu para a gente financiamento, orçamento e tal. Eu acho que dá para fazer edital por área artística. Então, por exemplo, você pode fazer edital de produção de livro, edital de artes visuais. Mas eu não sei se é bom, não sei se eu concordo exatamente com isso, é um debate que eu topo fazer, se, por exemplo, a gente tem que fazer edital só para rock. Porque, por exemplo, porque senão você acabaria tendo que excluir dos outros editais. Né? Por exemplo, a galera da cultura LGBT muitas vezes defende isso, edital específico. Eu sempre fui contra, assim, sou do movimento LGBT, vim do movimento LGBT, mas eu acho que não dá, porque se você não inclui nos outros segmentos, você continua sendo marginalizado no processo de edital. Quando a gente faz o levantamento, outro dia teve alguém da imprensa que nos perguntou isso, do Fomento ao Rock, tinha uma crítica que tinha sido feita e tal, e fez essa pergunta pra gente. A gente foi fazer o levantamento da arte na rua. Tem mês que mais da metade do arte na rua é de galera do rock. Né? Então, por exemplo, acabou de ter viagem, um outro problema que a gente tem, que a gente pretende fazer também o edital de viagens para as pessoas poderem fazer evento, ir poder ao festival tal, poder... Enfim, agora a gente acabou de financiar um grupo de rock da cidade, Beatles, né? Um grupo de Beatles da cidade, que foram para Liverpool tocar. Né? Então, assim, é uma galera do rock. É um tipo de rock, sim. É a galera de Beatles, né? Mas é uma galera do rock. Ou o show do aniversário da cidade ano passado, quem abriu foi Blood Mary, que é uma banda de rock, né? Então, assim, tem coisa... E eu acho que se a gente, às vezes, especifica tanto, você perde a possibilidade de ter o todo. Então, se eu faço... E aí eu dando exemplo de outras áreas. Se eu faço um edital... diferente de teatro infantil, teatro adulto, mas se eu faço um edital de teatro infantil que tenha que ser comédia... Eu acho que eu estou recortando uma coisa que eu possa ter uma amplitude. Ou se eu faço um edital de artes visuais, que tem que ser só arte contemporânea, né, eu estou fechando. Então, por exemplo, o edital de artes visuais, ele podia ter performance, e ele teve selecionado performance, arte contemporânea, fotografia, instalação. Ele teve uma série de gente inscrita e nós selecionamos uma diversidade. Tinha vídeo instalação, então tinha processos ali diversos de construção das artes visuais. Eu acho que isso é mais enriquecedor. Eu não sei se eu concordo com a ideia de ter o edital específico. Posso continuar discutindo. Se o Araribóia quiser propor também, tem toda a liberdade do mundo de propor e discutir com a gente isso. Né? Que talvez tenha um segmento que valha, mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar mais, eu prefiro, pelo menos, pensar mais de como cria essa cadeia produtiva do rock, de como a gente chega nisso, como a gente estimula. Porque, tem que ter o show do rock, mas tem que ter a loja que vende as coisas do rock. Tem que ter a galera da tatuagem. Tem uma série de elementos da cultura da galera do rock que não é só o show da banda. O show da banda é uma dos elos. Mas a galera do skate, a galera do show, a galera da tatu, a galera da loja, a galera da camisa. Né? Não tem banda de rock que não venda a sua camisa. Né? É clássico isso. A galera do rock vende a camisa. Né? E cadê essa produção dessas camisas das bandas de rock? Como é que a gente faz isso entrar no mercado da cidade? Como é que a gente discute ter espaço nos equipamentos para vender produto do rock? Esse é o tipo de debate que eu acho que a gente tem que fazer. Como é que a gente
cria uma cadeia pra galera do rock. Eu acho que isso é uma coisa que dá pra fazer, só a galera procurar pra ter ideia. Mas é o seguinte, se vier, eu acho que não dá pra vir do governo, aquilo também que eu falava antes, assim, se ficar sempre vindo do governo, eu acho uma chatice, fica o governo dirigindo as coisas. Eu acho um saco isso, não gosto. Né? Tem uma implicância com essa forma de fazer política, não é uma forma que eu gosto de fazer. Eu gosto que a galera propõe, a galera debata, reúne os coletivos. Reúne a galera, bota 50 pessoas aí, mete a porrada no governo, me chama e pode me descer a porrada, não tem problema com essas coisas. Eu vou a todos os debates, eu vou pro Conselho de Cultura, eu vou nos debates que tiverem, não tem problema, o governo não tem problema de ser criticado, nós não temos esse problema. Né? A gente aceita e ouve a crítica, porque a gente sabe que se não tiver a crítica, vira dirigismo cultural. E isso não dá, isso é parada que a gente não topa mesmo. Vitor, foi ótimo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, valeu pessoal, até mais.